Só respondendo a tua pergunta, cara, o que mudou desde que eu entrei na política, eu vou te falar uma coisa, cara, é uma coisa bem ruim, pra ser sincero, porque antes de eu entrar na política institucional, eu tinha muito esse pensamento de que o problema do Brasil eram os políticos, né? Só os políticos, e quem dera fosse. Quem dera fosse. Nós temos os políticos das piores qualidades possíveis, porque o problema é ainda pior que a gente tem um povo de uma péssima qualidade. Eu sei que isso é impopular de dizer, né? É muito mais bonito eu vir aqui e falar, cara, o povo brasileiro é um povo lindo, não é. A verdade é que o povo brasileiro aceita ser subrepresentado. O povo brasileiro, infelizmente, aceita esse corporativismo nojento que a gente tem e a gente vota muito mais com a pretensão de pegar o nosso quinhão daquele cara que eu conheço e eu estou votando do que, de fato, de analisar a proposta e ver o que é melhor para o país. Então, infelizmente, cara, eu vou te falar que o que mudou foi que eu entendi que se você tem, sei lá, um Renan Calheiros, se você tem um Collor de Mello, se você tem um Lula ou um Bolsonaro, é porque as pessoas, infelizmente, estão por trás dando apoio. O inimigo agora é outro? Eu não diria que o inimigo agora é outro, porque o inimigo sempre foi o mesmo, cara. A gente sempre teve... Eu diria pra você que hoje no Brasil, o problema do Brasil não é nem direita e esquerda, quem dera fosse. Quem dera a gente estivesse num parlamento inglês onde o Partido Trabalhista estaria ali discutindo com o Partido Conservador as grandes ideias para a humanidade, para o país. Não é isso. A gente tem um grande inimigo chamado Centrão, que ele é alimentado pelo próprio povo, cara. Né? A gente tem 517 deputados. Dos 517, chutando muito alto, assim, colocando a régua muito lá em cima, você tem 100 deputados que se dizem mais à direita ou mais à esquerda. O resto é o que tiver, velho. Mas aí tem outro problema, Arthur, porque em cada 18 deputados foram eleitos com voto direto, o resto é tudo puxado por legenda. Não, mas eu nem acho que esse seja o problema, cara. Por quê? O cara não está representado, ou tá? Tá, porque na verdade é o seguinte, a alternativa a isso seria você ter um voto distrital, por exemplo, que é como é nos Estados Unidos, né? Onde você tem, por exemplo, um distrito e toda eleição de deputado é majoritária. Vamos supor que eu sou desse distrito, vocês dois também são. Então eu vou disputar com uma ideia, você outra, e quem de nós três ganhar aquele distrito vira deputado. A vantagem disso é que você tem o voto de desconfiança. Então, por exemplo, votamos em você, pegamos você roubando. A gente tem um voto de desconfiança para te tirar, isso é ótimo. Qual é a grandíssima desvantagem disso? Todas as pautas minoritárias ficam sem representação. Então vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você é uma deputada trans e a sua causa é a causa trans. Ela não é uma causa majoritária em nenhum distrito. Então quer dizer que a população trans não vai ter nenhuma representação? Acho que tem que ter. Você pode concordar ou discordar. Eu estou dando um exemplo de uma pauta minoritária. Mas quer dizer que é o seguinte, então a gente vai ter um congresso formado só de divisões de pautas majoritárias no país. Mas para isso existem mecanismos, por exemplo, plebiscito, convocação, esses movimentos podem tentar... É que assim, você pega, por exemplo, onde você tem voto distrital, você não tem uma rede de plebiscitos, né, para as pessoas, você não tem. E outra coisa, existe um grande problema plebiscitário, que as pessoas também acham que o plebiscito, a gente vai lá decidir o nosso destino. Isso não é verdade. Concordo que não... Quando você tem plebiscito, você tem grupos de pressão atuando. Então vamos lá, eu sou um padeiro. Eu tô preocupado em fazer pão, velho. Eu não tô preocupado em ficar todo mês, toda semana, qual que é a pauta política da vez? Nós não vamos, sei lá, mudar a regra, não sei o que lá. Por isso que a democracia representativa é você escolhe alguém que você considera que essa pessoa se parece com você para que ela tome as decisões da política profissional por você. Essa política plebiscitária, tá? É uma ideia muito bonita, não sei o que lá, democracia líquida, isso não funciona em lugar nenhum do mundo, tá? Isso em nenhum lugar do mundo funcionou. Então, eu diria para você o seguinte, o problema do Brasil é o brasileiro, cara. É feio, é dolorido falar isso daqui. Mas é a verdade, velho. Vamos pegar eleições majoritárias. Vamos pegar, por exemplo, o senador. O Senado é uma eleição majoritária. Agora, ano que vem, a gente vai escolher 2, mas há 4 anos atrás a gente escolheu 1. Então, um senador por estado foi eleito. A gente escolheu bem nossos senadores? Pelo amor de Deus, cara. A gente não sabe escolher. A gente não sabe escolher. Dos 81 senadores, quantos são de direita ou de esquerda? Mas aí escolher é uma opção do eleitor. E o menu? Não, mas aí é que tá, cara. Se nós temos um problema de menu, e nós não temos, tá? Porque muitas pessoas se candidatam, então que se exija novas representações. Eu vou dizer para você o seguinte, hoje um cara, para ele ser deputado, qualquer partido quer. Você quer ser deputado, você tem 2 votos? Vem, dane-se, você vai fazer voto para minha chapa. Não tem problema. O problema é o seguinte, o problema é, quando você começa a ter representatividade, e aí você começa a entrar numa faixa de voto, de expectativa de voto, aí sim,
você está dando uma sinalização ao partido que você tem representação popular. E esta representação popular é ruim. É ruim. Hoje as pessoas que têm voto no Brasil, né, seja o cara que faz a cadeira ou que puxa os outros, que é puxado, são pessoas ruins e não é porque falta opção. Não, desculpa, tem muito deputado, tem muito candidato a deputado para você votar. Tem muito candidato a vereador para você votar. A gente vota mal. A gente vota mal. Mas é como as pessoas entram em contato com essas propostas desses candidatos. Não entra. Entra pelo TikTok, as últimas eleições. Não é esse o problema pelo... também. Também não é esse o não problema. É? Não. Antes do TikTok, antes das redes, a qualidade dos deputados era melhor? Não era melhor. Não, mas aí ganhava quem tinha poder financeiro ali para soltar santinho, fazer... Nem sempre. Ganhava quem ali fazia mais politicagem dentro do partido, inclusive para você angariar apoio institucional dentro de um partido. Tudo bem, é uma forma de fazer política. Agora, no fim do dia, a qualidade do voto brasileiro sempre foi muito ruim. Porque a qualidade do voto brasileiro não é entre esquerda e direita, não é entre Lula e entre Bolsonaro. Não é. O voto brasileiro é majoritariamente no político do centrão do seu curral eleitoral. É isso. É isso. A gente teve em 2018 a primeira eleição pautada pelas redes. Em 2018, o Bolsonaro quase ganhou em primeiro turno, sem fundo eleitoral, sem tempo de TV, porque ele foi um fenômeno digital. Nossa, vai ter uma renovação. Não teve renovação. Teve uma facada, né? Ele estava com rejeição. E não teve renovação. Eu não lembro agora o número, mas eu vou te dizer que eu lembro que acho que 30% ou 28% era um número muito baixo de renovação na Câmara dos Deputados. Dada essa realidade, né? Que é um pouco do contexto histórico que a gente vive no Brasil, inclusive, da nossa formação. Quando você falava dos malefícios e benefícios de você ter essa representação um pouco mais ampla, né? Que inclua as minorias... Será que talvez, por esses mesmos motivos, uma China, por exemplo, não consegue ter uma cultura mais uniformizada? Porque diferente. Os distritos trabalham muito mais nas dores do que é o local, do que ficar pensando em pautas, Então você dá uma... Se a sua população e seus deputados são ruins, você, em vez de focar neles, você foca nas ideias. Que é por isso que eu acho que a China, talvez com contextos históricos também complexos, conseguiu ter uma unidade. É que assim, vamos lá. A China, em primeiro lugar, a China não é nem um pouco homogênea. A China é completamente diferente. Se você, por exemplo, se você for para o sudeste da China, é uma coisa. Se for para o noroeste da China, é outra coisa. Eles até são fenotipicamente diferentes, né? É muito diferente lá. O lance da política da China é diferente porque é o seguinte, você tem um partido só que o cara que entra no partido chinês, isso é até uma questão cultural, ele entra de verdade para se dedicar àquilo. Então você tem toda uma política interna dentro do Partido Comunista Chinês para que você se torne um dirigente e você vá escalando por mérito. Né? Então você tem que apresentar resultado. Inclusive, uma das críticas que se faz ao modelo chinês é que você tem muita fraude de resultado, porque para você escalar na hierarquia do Partido Comunista Chinês, você precisa apresentar resultados objetivos. Curta e inscreva-se para mais vídeos.